Boa noite, vocês estão me ouvindo? Bem? Bem, Vamos começar aqui mais um encontro do Protege BR Conecta. Dessa vez, a Gabi Agostini, que normalmente faz a mediação desses encontros, passou a bola para mim. Eu sou a Rebeca, eu sou daqui do Protege BR. E para quem está entrando agora e se conectando com a gente pela primeira vez, a Protege BR é uma plataforma que reúne informações relevantes sobre equipamentos de proteção individual e coletiva no contexto da pandemia. Então, nós lançamos uma plataforma que o link é www.protegebr.org, e lá você encontra um mapeamento de mais de 250 iniciativas no Brasil que estão produzindo equipamentos de proteção individual. Você pode se conectar com essas iniciativas que são feitas de makers, de pesquisadores, de universidades, de pequenas e grandes empresas. Você pode encontrar também o contato de secretarias de saúde, porque a gente sabe que essas unidades concentram muita informação sobre a pandemia, então quem quiser ajudar também pode entrar lá. A gente tem uma parte que principalmente divulga projetos abertos de APIs para qualquer pessoa que queira começar a produzir equipamento. Então nós percebemos que equipamentos como face shield, como videolaringoscópio, como capotes, estavam em alta demanda nesse começo da pandemia, então a gente colocou projetos abertos lá, que tem a ajuda de diversas iniciativas que forneceram isso. E nesse universo de pandemia, a gente sabe que a cada momento a gente tem uma coisa que é muito importante hoje, pode ser muito importante amanhã. Então, a gente fez esse encontro do Protege BR Conecta para conectar iniciativas e otimizar essas informações para ver se um lado ajuda o outro e, quem sabe, a gente pode reduzir um pouco esse efeito da pandemia. Então, no nosso primeiro encontro, a gente falou sobre a produção de face shield, nós falamos sobre a produção de capotes, falamos sobre a adaptação de máscaras CPAP, que são máscaras de mergulho, que com uma certa adaptação você pode fazer ventilação não invasiva. E hoje a gente vai falar de um tema que, por conta da reabertura do comércio, a gente sabe que não é somente uma reabertura, mas também tem uma readaptação nisso. Então a gente trouxe duas convidadas muito especiais, com iniciativas que estão sendo muito exemplo nesse contexto de agora. A Camila, ela é sócia fundadora da Weimer, que é uma agência criativa, super expert em visual merchandising. Então a Camila, a gente até tinha tentado falar algumas semanas antes, mas ela estava super pegada justamente nesse contexto de reabertura, fazendo protocolo, fazendo manual, fazendo orientação nesse universo do varejo, com muito conhecimento nessas lojas e nesses negócios. E a gente trouxe também a Marina, que é do Estúdio Deluxe, que é um estúdio de arquitetura e design, que tem um lema que a gente gosta muito na Protege também, que é: a gente pode fazer o que todo mundo pode fazer. Então eles têm um conceito de open design, design aberto, e fizeram um projeto aberto de um protótipo de protetor de acrílico para você implementar em caixas. Dessa forma você protege tanto caixa quanto também os clientes. Eu não vou falar muito disso, porque eu vou deixar que elas se apresentem e elas tragam isso. Ao longo da nossa conversa, o nosso chat vai ficar aberto, então quem quiser mandar pergunta, por favor, vai colocando aqui, porque depois a gente vai abrir para essas perguntas, vamos fazer esse bate-bola. E fiquem super à vontade para a gente ir trocando. Eu vou liberar aqui o microfone da Camila para ela começar a falar. vamos lá, boa noite. Obrigada, Rebeca. Uma delícia estar aqui, ainda mais falando sobre um assunto que é um assunto que a gente tem se dedicado bastante. Eu diria que esse período aí, principalmente dessa nossa quarentena, foi um período onde a gente ficou basicamente voltado a desenvolver uma melhor inteligência para a readaptação dos pontos de venda, né? Do varejo como um todo, do comércio como um todo, para que a gente conseguisse redesenhar rotas. Então, a Vimer é a minha filha, eu falei que é a minha primeira filha, porque eu tenho duas gêmeas de 11 anos e a Vimer vai fazer 15 agora, então você imagina a loucura. E a gente acredita muito dentro da Vimer que o espaço físico, o espaço do comércio, o espaço das lojas é um espaço de conexão entre pessoas e marcas. Então a gente realmente atua em várias frentes dentro do ponto de venda físico, indo do VM, como você super bem colocou, até chegar nas campanhas, na positivação das ações em ponto de venda, arquitetura, todo o processo que envolve o design de um ambiente novo como um todo, seja ele uma pop-up store, uma loja franqueada ou uma super flagship store. E aí, nesse início de ano, especificamente, a gente tinha planos que eram completamente diferentes do que está acontecendo na real, né? Então, eu até escrevi um artigo para uma coluna que eu escrevo na Bazar, que eu chamei de Reset Mode. Sabe quando a gente consegue apertar o botãozinho do reset do computador ou de um device qualquer e ele tem a chance de recomeçar? Acho que é um pouco isso que a gente está fazendo agora. E eu tenho feito muito esse convite para as marcas com as quais a gente
atua para profissionais, para empresários, né, microempreendedores. A gente está tendo uma janela ímpar em cima do que está acontecendo agora, que é uma grande crise financeira, social, uma grande crise voltada à saúde mesmo, né? Que é tentar olhar pela janela e enxergar oportunidades. Se a gente conseguir fazer isso no momento que nós estamos vivendo, cara, a gente que é brasileiro, que é extremamente criativo e que não perde tempo, a gente vai conseguir passar por tudo isso que a gente está vivendo e encontrar várias possibilidades em relação aos nossos negócios e em relação à ajuda ao próximo, principalmente, porque eu acho que essa lente de empatia, ela está pautando muito do que está acontecendo agora, né? Então, primeiro convite que eu queria fazer, eu vou falar um pouquinho aí do momento do varejo como um todo, mas é convidar vocês a virarem uma página. Sabe quando a gente acaba um capítulo da nossa vida e começa a escrever um capítulo novo? É muito isso que eu estou vivendo agora. Assim, como é que a gente começa a escrever um capítulo novo da nossa vida, fazendo uma revisão em relação a tudo isso que a gente está vivendo, como a gente trabalha, como a gente socializa, como a gente olha para pessoas e como a gente enxerga nessas pessoas oportunidades que possam ser novos produtos, que possam ser novas realidades, que vão melhorar a vida delas e nossas também. No início desse processo como um todo, lá na Vimer nós também fizemos várias ações. Claro que a gente também se focou em atender os nossos clientes, a gente trabalha para várias marcas de grande porte no mercado, a gente atende grupos que vão desde aí grupos de cosmético, como um grupo Boticário, por exemplo, até marcas de moda como uma Hering, passando por marcas que vendem óculos. Então, nossos clientes têm 100 lojas, 200 lojas, 1.000 lojas, 3.000 lojas, e é muito mais difícil a gente trabalhar com marcas que tenham grandes grupos do que trabalhar com marcas que sejam pequenos negócios. A agilidade hoje e o pensamento até maker, que marcas pequenas e pequenos negócios têm, as marcas grandes já não conseguem atuar dessa maneira. Então, é muito mais difícil você redesenhar uma rota quando você depende de 200, 300 lojas que precisam estar com o mesmo protocolo de higiene, por exemplo. Então, assim que a gente fez o trabalho para as nossas marcas, que são os clientes, a gente também fez um trabalho muito importante aí social de auxílio em relação aos pequenos e médios, com protocolo de higiene, com kits de retomada para reabertura, então kits abertos que pudessem ser feitos, impressos e realizados localmente, com todo um to-do nesse sentido. Enfim, escreveu protocolos junto com o Sebrae, a gente se empenhou bastante em ajudar a nossa comunidade de varejo, porque nem todos conseguiam ter acesso a uma informação que era a que a gente estava disponibilizando para os nossos clientes. Então, compartilho muito do pensamento que você descreveu agora em relação à Marina, porque a gente também trabalha de forma muito aberta e da maneira mais transparente possível, tentando ajudar o próximo, e isso dessa vez ficou muito claro. Bom, dito isso, já fiz uma apresentação rápida, vou falar um pouco do momento que eu queria dividir com vocês. Nós, lá na Vimer, a gente mapeou o comércio, o varejo como um todo, em 4 momentos, desde que a pandemia nos pegou, né? O momento 1, que ficou muito claro para a gente, nós chamamos de cultura do cuidado. Foi um momento onde cuidar do próximo, de nós mesmos, do nosso staff, dos nossos clientes, ele foi mais importante do que absolutamente todos os outros assuntos da empresa. Então, foi aquele momento do susto, daquele tapa na cara, onde ninguém imaginava que essa pandemia fosse nos pegar da maneira que ela pegou. Então, pegou todo mundo de calça curta, sim. Então, o que a gente viu na maior parte das marcas, e foi aonde a gente trabalhou, foi nessa cultura do cuidado. Como que a gente faz para, da melhor maneira possível, conseguir proteger quem está próximo da gente, né? Dentro desse assunto, logo na sequência, a gente entrou no momento de fechamento de portas de varejo. Esse momento de fechamento de portas de varejo fez com que a gente entrasse dentro do comércio como um todo, num momento que nós chamamos de cultura de agilidade. O que a cultura da agilidade fez? Ela acelerou processos. Então, marcas que iam bem e que já estavam olhando para processos mais disruptivos em relação à transformação digital, por exemplo, conseguiram rapidamente se adaptar e vender os seus produtos estando de portas fechadas. Marcas que já não iam bem dentro do segmento de varejo como um todo, no comércio, elas também agilizaram o seu processo de não ir bem.
Então, na verdade, passar pelo que nós estamos passando agora acelerou processos para o bem e para o mal também. Então, muitas marcas, no mercado americano, por exemplo, a Gap, que é uma marca varejista, uma marca que trabalha com o mercado no segmento de moda e com relatos de moda, ela já vinha há 3 anos tendo resultados extremamente negativos. Eles anunciaram no início da pandemia uma abertura de licenciamento de marca para conseguir vender até em supermercado. Eles vão colocar a marca do segmento infantil, que é Baby Gap, e a Gap Kids, sendo marca de carrinhos de bebê, de edredom, de lençol, de fronha, para conseguir vender no Walmart americano, porque eles precisam expandir o modelo de negócios dele. Então, essa cultura de agilidade, ela está provocando movimentos muito mais rápidos. Muito do que a gente está vendo agora não é uma novidade, isso no varejo já vem sendo questionado e colocado há bastante tempo, mas de fato está sendo acelerado agora. O momento que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, para a gente é o momento 3, que nós chamamos de momento da cultura da distância. O que está acontecendo no comércio como um todo? A gente tem que aprender ou reaprender a vender, a atender pessoas, a receber pessoas na nossa casa, que é a nossa loja, com uma cultura da distância. Então, o momento 3 para a gente está sendo marcado pela cultura da distância. Como que a gente consegue socializar tendo distanciamento? Como que a gente continua cuidando das pessoas, como foi o momento 1, mas de portas abertas? Porque as nossas lojas, os nossos espaços físicos de comércio, eles não podem ser pontos de disseminação de vírus. Então, muito do que está sendo dito hoje, muito do que está sendo questionado, e aí eu vou me focar um pouco mais no momento 3, porque para mim ele é a grande base do nosso bate-papo aqui hoje, é que a gente consiga, de fato, entender que a gente está lidando com várias vulnerabilidades diferentes, né? Do nosso consumidor, do nosso staff que está atuando dentro da loja, de todos nós que não estávamos preparados para isso. Então, nós, empresários, pessoas que têm esses pequenos negócios, ninguém estava preparado para viver o que está vivendo hoje. Não tem livro que ensinasse, não tem escola que tivesse ensinado a gente o que a gente está vivendo hoje, né? É a vida que talvez seja a melhor escola que está ensinando para a gente hoje. Então, eu digo que o grande goal nesse momento é adotar uma visão extremamente empática mesmo e se colocar no lugar de todas as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente dos nossos consumidores, para entender de fato qual que é a necessidade que esse consumidor precisa pro agora. Pro agora. Muitas vezes soluções que a gente tinha, que eram soluções de pouquíssimo tempo atrás e que seriam soluções excelentes, elas talvez não sejam as melhores soluções para esse momento. Para o momento onde a gente está readaptando o varejo para um formato de venda e de atendimento, onde a experiência, por exemplo, que é uma coisa super forte dentro do varejo físico, não vai poder acontecer. Então, quando eu olho para o ambiente do comércio e para o ambiente de varejo como um todo, tem uma expressão americana que se chama low touch, que consegue descrever muito bem o que a gente está vivendo agora, que é baixo contato. Até mesmo maquininhas de cartão de crédito, elas estão ficando para trás nesse sentido, porque está todo mundo buscando fazer sistemas de pagamento onde você não precisa ter contato nenhum. E aí, claro que os meios de pagamento, os métodos de pagamento que são contactless, eles crescem dentro desse período. Então, acho que tem várias coisas aqui que a gente pode refletir dentro desse momento 3 que nós estamos passando agora, dentro dessa possibilidade, como a gente pode criar esse ambiente mais seguro e que traga conforto para o consumidor, né? E aí entram todos os equipamentos de segurança, de saúde, os EPIs que você super bem citou aqui, quais são as novas formas de entrega de produto, como eu posso melhorar em embalagem, por exemplo, mais resistente talvez, mas que ao mesmo tempo possa se biodegradar, embalagens que tenham cuidado em relação ao contágio. Eu tenho algumas marcas com as quais a gente trabalha que estão trabalhando com tecidos inteligentes que estão conseguindo matar o vírus em até 2 horas, são 3 camadas de tecido. Poxa, um produto excelente, sensacional, que eu recebi hoje aqui em casa. Então, acho que surgem novos produtos, surgem novos serviços que a gente deve explorar e entender como é que isso pode ser adaptado à nossa realidade e à realidade dos nossos consumidores. Só para vocês terem ideia, nas marcas de moda, por exemplo, de grande porte, a orientação agora é que os provadores estejam fechados. Então, tem marcas que vendem moda e que estão com seus provadores todos fechados, porque elas não conseguem garantir uma higienização 100% para que a troca de roupa aconteça, para que a experimentação de roupa aconteça. Então, se eu tenho um provador fechado, peraí, surge oportunidade para mim para explorar mais o uso de imagens de peças sendo colocadas numa pessoa dentro de loja.
provadores virtuais ganham muita chance, aplicações em realidade aumentada e realidade virtual também ganham muito espaço. Então, acho que a criatividade vem sendo um item essencial nesse momento, e a tecnologia como um todo e a inteligência dentro desse mindset que envolva a tecnologia e esse olhar empático em relação ao consumo, ela tem muito para nos ajudar, né? Eu acho que nós estamos falando de gente, nós estamos falando em estarmos 100% conectados a todo momento. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer várias oportunidades aí que envolvam esse momento 3 e que, na minha opinião, vai ter muito de tecnologia. Então, você falou de alguns makers que nos seguem, que estão com a gente acompanhando hoje. Cara, quando a gente olha para as possibilidades que a gente consegue através de pequenos dispositivos portáteis conectados com outros dispositivos que podem ser desenvolvidos, eu acho que a gente tem um excelente potencial aí para pensar em muita coisa nova e extremamente relevante para o nosso comércio e para o nosso varejo como um todo. Porque passando esse momento 3, a gente vai chegar no momento 4, que é o último momento que a gente mapeou dentro desse paralelo do varejo dentro do Covid, né? Do que a gente está vivendo agora na pandemia. E ele chega quando a gente tiver já a solução para conter o Covid, né? A nossa curva vai estar muito mais baixa, provavelmente a gente já vai ter encontrado uma vacina ou um sistema de controle mais eficaz em relação ao que a gente tem hoje, e a gente vê fortemente um momento de socialização, uma retomada forte de socialização. O que a gente está prevendo para acontecer final do ano e início do ano que vem. Então, independente do quanto a gente tem aí em relação ao controle, o momento de final de ano vai ser um momento de baixa, se a gente não tiver uma nova virada agora. Então, varejo, não vamos ser os agentes portadores dessa má notícia, tá? É muito importante todo cuidado hoje, é essencial para que a gente não tenha que fechar portas de novo e para que a gente não perca na nossa melhor data de resultados comerciais do ano, que é representada pela junção da Best Friday e do Natal. Então, é muito importante que a gente entenda que existem possibilidades fortíssimas para a gente, assim que tudo isso passar também, mas no já, a gente precisa olhar para o momento que a gente está vivendo, para a gente estar super bem preparado para final do ano e início do ano que vem. Então, a gente tem feito agora, o nosso foco está até muito em final do ano de 2021, a gente falou sobre Best Friday no final do ano, sobre Natal e sobre várias oportunidades que nós temos. A gente está soltando um report, inclusive, hoje à noite, falando sobre isso. Estou contando aqui em primeira mão para vocês que a gente vai soltar essa informação no mercado aí essa semana. Acho que hoje à noite, inclusive. E a ideia é que a gente consiga crescer o trabalho que envolva essa nova socialização. Então, depois que tudo isso passar, como que as pessoas vão socializar? Quais vão ser essas novas condutas que vão ser adotadas, né? Quais que vão ser os aprendizados desse momento low touch que a gente está passando agora dentro do varejo, que podem ser aprimoradas e levadas para fazer parte do novo varejo, né? Das novas realidades. Claro que não dá para olhar para isso sem tirar o olho da proteção, da segurança e da higienização que precisa existir agora. Ela é uma condição básica que abre para a gente N oportunidades incríveis. Mas é super importante a gente também estar de olho, é um olhinho aqui e outro olhinho lá na frente, para perceber que vai ser muito rápida essa passagem e a gente vai ter que ter um time muito bacana com soluções que também possam ser entregues para melhorar a experiência do consumidor dentro desse ambiente físico. Do mesmo jeito que surgiu uma necessidade altíssima de uma produção de máscaras, de face shields, de proteções para o agora, nós vamos ter uma necessidade altíssima de soluções que envolvam experiência e socialização nesse momento 4, neste próximo momento. E aí eu acho que é muito importante destacar fatores como mindset colaborativo, como menor poder de consumo, porque nós vamos continuar tendo pessoas muito preocupadas em quanto elas vão gastar, ou quanto elas vão investir e quanto tempo que eu vou comprar vai durar. Um olhar muito forte para consumo consciente também. E claro, como eu falei, para valorização de experiências. E aí acho que eu consigo fazer, dentro dos meus 10 minutinhos, um apanhado aqui geral de como eu enxergo um pouco esse momento da pandemia em relação ao comércio e ao varejo. Camila, super obrigada por essa aula incrível, né, sobre esses pequenos e grandes passos que a gente dá nessa reabertura do comércio. Eu acho que
não só reabrindo o negócio, a gente tem que tomar muito cuidado nessa visão do todo. Eu acho que você trouxe valores muito importantes também, tanto para esse momento que a gente está vivendo, que é o senso colaborativo. A Protege BR também nasce de um senso colaborativo, da gente poder trocar informações. Eu acho que são valores que são acelerados nesse momento, né, que vão ser linkados para o negócio, são linkados para a nossa jornada pessoal, para a nossa jornada de compra, para a jornada de negócio, para a jornada de muitas coisas. A gente tem muitas perguntas para fazer para você, mas eu vou passar a bola agora para a Marina, para ela contar um pouco como que o Estúdio Deluxe está agindo também nesse contexto. Olá, todo mundo. Primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada, Rebeca, pessoal da Protege, Olab, etc. Realmente foi uma aula da Camila, né? Eu acho que é muito importante a gente ter uma visão das pessoas que estão bem inseridas em determinados segmentos, porque eu acho que é um trabalho em conjunto que a gente consegue realizar com esse tipo de visão, que é bem específica dos segmentos, né? Com a nossa visão criativa, maker, que busca sempre essa agilidade em trazer as soluções, mas eu acho que essa troca de informação, que nem a Camila falou, esse mindset colaborativo é fundamental nesse processo. A cultura maker tem muito disso, né? Que nem a Rebeca falou, a gente valoriza muito essa troca de informação, essa colaboração, esse desapego pelas nossas produções. A gente acha, assim, eu digo, o movimento maker como um todo, tem muito esse espírito colaborativo e quanto mais troca tiver, eu acho que mais perto de um melhor para todo mundo a gente consegue chegar, né? Eu sou designer no Estúdio Deluxe, né? O Estúdio Deluxe, na verdade, é um escritório de arquitetura e design. Ele nasceu sendo um escritório de arquitetura, mas hoje a gente consegue mapear diversas atuações, né? E também é uma nossa vontade, assim, é nossa vontade continuar tendo vários braços de atuação, porque a gente vê que o mundo hoje em dia é muito complexo, né? Então, quanto mais a gente conseguir enxergar esse todo, é mais rico para todo mundo essa troca. E a gente trabalha com design aberto no Estúdio Deluxe, né? Então, a gente tem toda a nossa parte de mobiliário dentro do escritório, com essa filosofia do design aberto. Então, a gente trabalha com diversos makers no Brasil e fora do Brasil também, e a gente acredita muito nessa cultura colaborativa. E aí, que nem a Camila falou, né? Quando surgiu esse primeiro estágio da pandemia, assim, ficou todo mundo meio sem saber o que ia acontecer, quanto tempo ia durar, como a gente poderia colaborar com as pessoas, né? E aí a gente se mobilizou. A gente acompanhou as iniciativas dos Fab Labs, a gente viu o Protege BR acontecendo, né? Na verdade, eu vi através da Rebeca. Então, isso foi uma coisa que foi muito importante, assim, porque eu acho que é muito importante a gente também ter esse link entre as coisas que estão acontecendo, né? Pessoas que procuram aquilo que outras pessoas estão oferecendo e pessoas oferecendo a mesma coisa que conseguem trocar muita informação e, enfim, evoluir com o projeto. E a gente do estúdio, a gente trabalha bastante com makers que trabalham com a máquina CNC, né? Então, a gente viu vários makers que têm fabricação digital se mobilizando, fazendo os EPIs de proteção à saúde, os face shields. A gente começou a ver essas iniciativas pipocando e a gente sentiu a necessidade de também colaborar de alguma forma, né? Como a gente tem essa, não vou dizer uma limitação, mas a gente tem esse segmento bem alinhado com os makers que têm a máquina CNC, a gente foi atrás de um produto que a gente poderia utilizar esses makers, né? Porque a nossa ideia era desenvolver alguma coisa onde eles pudessem testar. Como a gente não tem, no nosso escritório, a gente não tem uma máquina, a gente não é um Fab Lab, mas a gente trabalha com esses parceiros, seria uma coisa muito rápida, que é uma das características dos makers, né? A gente consegue prototipar as coisas numa velocidade muito rápida e, assim, chegar numa solução final. E aí a gente desenvolveu esse protetor de acrílico, num primeiro momento pensando nos comércios essenciais, farmácias e supermercados que não iam fechar, né, com a quarentena, com a pandemia, mas ainda assim
e principalmente precisavam desses equipamentos de proteção e seria um equipamento que a gente poderia testar bem rapidamente com os nossos makers. Então, a gente fez o desenho e disparou para todo mundo que a gente já tinha trabalhado. Enfim, a gente pediu esse feedback de protótipo, coisas que a gente poderia alterar para depois fazer esses ajustes e conseguir lançar para download, né? Então, a gente teve uma resposta super rápida desses makers que a gente trabalha. A gente trabalha com o pessoal de São Paulo, do Rio, fora do Brasil também. Então, a gente começou a receber esses feedbacks e entendeu que o produto estava funcionando e a gente poderia disponibilizar. E aí, a gente disponibilizou um link de download do Drive, né, com o arquivo 3D, o arquivo aberto no formato de DWG, que é o arquivo já pronto para ir para uma máquina CNC. E esse arquivo aberto, assim como a maioria dos arquivos de design aberto, você consegue editar, né? Então, a gente fez numa dimensão específica, mas a pessoa que baixa isso consegue adaptar de acordo com a necessidade do espaço e do material que ela tem. Então, a gente fez uma versão para marcenaria tradicional, onde você tem só as dimensões das peças retas, você consegue cortar e montar isso, e a gente fez uma versão para fabricação digital, que poderia ser cortado na CNC ou até numa máquina laser, que daí já tem os desenhos certinhos para colocar. Eu vou dividir minha tela aqui e vou mostrar um pouco como é que a gente pensou nisso e um caminho também para quem quiser baixar, conseguir chegar. Me fala se vocês estão vendo aí. Acho que agora foi, né? Estamos vendo. Tá. Então, a gente disponibilizou um link de Drive, né? Onde a gente disponibilizou isso daí também nas nossas redes, no nosso Instagram. E aqui no portal da Wikifactory, que é um portal onde reúne vários projetos e várias iniciativas com essa filosofia do design aberto, colaborativo, a gente tem o nosso perfil aqui. Então, aqui tem as informações, né, do protetor com todas as dimensões dele. Aqui tem o descritivo, as dimensões todas certinhas, as ferramentas que você precisa para colocar isso, para fabricar e para colocar isso para funcionar. A gente pensou em utilizar um acrílico de 3 milímetros e o compensado de 18 milímetros que a gente usa na maioria dos nossos projetos, né? O compensado 18 milímetros. Então, é um material também que a gente sabe que os makers que trabalham com a gente iam ter disponíveis. Então, a gente tentou facilitar todo esse processo e junto com eles a gente pensou nesse material de acrílico numa espessura que seria viável, enfim. Então tem aqui toda a explicação. Esse produto também ele é protegido pela licença do Creative Commons, né, que é uma licença que protege os designs abertos. E aqui, né, nessa plataforma, você tem já os arquivos para baixar. Então, você já tem os arquivos que vão para a máquina, o manual, etc. E aí, baixando isso, você já recebe uma pasta zipada que tem todos os arquivos aqui. Já tem o manual, já tem o 3D, enfim. E aí, você consegue ter o acesso nesse material aqui modelado em 3D, né? Então você já consegue alterar aqui mesmo as dimensões, enfim, estudar aquilo que você precisa, entender as dimensões que você precisa. E aí depois você também consegue baixar o arquivo já pronto para ir para a máquina, né? A gente tem um selo do Estúdio Deluxe, que é a Mono Design, que é a nossa linha de mobiliário, que é a linha onde a gente tem todos os nossos mobiliários também disponíveis para download, para design aberto, né? Então a gente tem essa outra empresa e aqui você já recebe todas as informações, isso daí está pronto para ir para a máquina e você já consegue cortar e, enfim, sair usando. Aí, quem se interessar pode vir aqui no nosso Instagram do Estúdio Deluxe, a gente tem aqui num destaque
os arquivos com as informações, né? Tem as informações técnicas, descritivas e tal. E aí a gente também começou a receber esse feedback dos nossos parceiros, né? Que fizeram os testes. Então, é um maker que trabalha com a gente de Curitiba, tem um pessoal aqui da África do Sul, que a gente está falando agora, o pessoal do Rio de Janeiro também, teve uma galera do México, e aí a gente começou a receber essas alterações que eles tinham feito de acordo com o material que eles tinham lá disponíveis e de acordo com esses testes que eles fizeram, né? Porque a gente tem essa parceria muito estreita com os nossos makers, que eles são os nossos olhos na parte de fabricação. Então, a gente consegue projetar tudo aqui, mas quem testa e quem bota para rodar isso mesmo são eles. Então, a gente tem essa troca muito rápida e muito boa sempre. Aqui foi um pessoal da Guatemala, que depois a gente ficou até bem feliz que a gente recebeu um vídeo deles, mostrando como é que faz isso. Estão ouvindo? Tá saindo áudio do vídeo? Não? Enfim, então vou passar aqui, né? E a gente recebeu ela mostrando como é que isso daí funciona na máquina, como é que faz os passos para fazer um download. E aí aqui montando, né? Mostrando que é bem rápido, bem prático o processo. E a nossa ideia foi mesmo no primeiro momento conseguir desenvolver alguma coisa que as pessoas pudessem usar para se proteger. E como a Camila falou, né, a gente conseguiu mapear assim isso de uma forma muito rápida. Deixa eu encerrar aqui. Mas os cenários eles têm esses desdobramentos, né? A gente está num país onde não tem como se basear em nenhum outro país de fora. A gente tem uma extensão muito grande e as regiões têm comportamentos totalmente diferentes, né? Então a gente tem algumas cidades, por exemplo, desde o começo da pandemia eu vim para o interior, né? Que é onde meus pais moram, uma cidade bem pequena. E aí o comércio começa a ter essa flexibilização, as pessoas não entendem direito a importância disso. Então, é que nem a Camila falou, se você pega uma empresa a nível mundial, onde você tem rede de loja no país inteiro, as coisas são bem mais complexas e bem mais demoradas para conseguir entrar em vigência, né? Então, eu acho que, assim, agora, essa troca de informação entre as pessoas que estão bem inseridas nos mercados específicos e a comunidade maker vai ser essencial, né? Porque a gente consegue ter a noção dessa demanda e consegue pensar em alguma coisa efetiva para colocar em vigência. A gente do Estúdio Deluxe trabalha bastante com escolas, por exemplo, isso é uma outra pauta onde a gente tem acompanhado muito a retomada das aulas, né? Que nem a Camila falou, é o momento da gente ser empático com todos os lados, porque a gente tem múltiplos lados e cada um com uma visão com uma visão específica, né? Todos os lados têm suas motivações e a gente tentar achar um lugar comum, assim, onde a gente consiga fazer essa volta a socializar, né? E entender quais são as diferenças que vão ser vigentes daqui para frente, porque a gente entende também como escritório de arquitetura esse planejamento do espaço como um todo, né? A gente consegue ter esse entendimento de que algumas coisas algumas normas vão ser vigentes e as pessoas não vão conseguir abrir mão disso, pensando mesmo nesse salto de desenvolvimento que a gente teve com essa pandemia, né? Eu acho que as coisas aceleraram assim muito, que nem a Camila falou, as marcas que estavam indo bem continuam se reinventando e aproveitando a tecnologia, e alguns outros segmentos que já estavam em decadência fizeram esse processo de aceleração muito rápido, né? Então, eu acho que essa troca e esse espírito da comunidade maker que a gente valoriza muito, que é mesmo o compartilhamento de informação, a gente vê que é cada vez mais importante isso. Isso é uma coisa que está no DNA do Estúdio Deluxe e a gente sempre acreditou, e em momentos como esse, né, que eu acho um pouco delicado a gente romantizar tudo isso, porque é uma situação delicada, né? Não tem nenhum cenário
muito positivo de tudo isso, mas a gente consegue ver que as iniciativas que a gente acredita realmente elas têm um impacto muito poderoso na vida da sociedade como um todo, né? Então isso reforça cada vez mais que os propósitos que a gente está trabalhando e que a gente acredita, e ver essa comunidade se fortalecer e ver que os preceitos da comunidade maker, enfim, dessa disseminação de conhecimento se expandem para várias áreas, né? A gente tem esse compartilhamento de conhecimento que é muito importante na área da saúde, em todas as áreas, numa pandemia global, onde a informação é realmente uma coisa muito importante, e você entender que você precisa jogar essa informação para as outras pessoas que estão precisando disso, e que a troca que você tem e a resposta que você recebe é uma coisa muito gratificante, e as pessoas e a gente consegue, como uma sociedade, avançar muito mais rápido junto, né? Então, acho que é basicamente isso. Muito obrigada, Marina. A gente adora sempre ouvir esses depoimentos da Rede Maker. A gente sabe que é uma força, que é uma potência, que é uma troca diária, que a gente precisa fazer isso. Você trouxe pontos muito interessantes, que a gente debate isso diariamente também, que todo papo, todo tema que a gente traz vem da comunidade Maker. Então, um dia pode ser a produção de face shields, outro dia pode ser um outro tema, outro dia pode ser uma adaptação de uma máscara de mergulho. E quando a gente começou a falar sobre a reabertura do comércio, também veio de iniciativas perguntando para a gente o que será, como vai ser, e principalmente a reabertura de escolas, né? A gente chegou a ver exemplos acontecendo internacionalmente de diversos EPIs e EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva, e toca numa pergunta que é onde de fato isso está sendo eficiente. Quando a gente volta até mesmo para máscaras hoje em dia, máscaras estão sendo reinventadas todos os dias para a contenção do vírus, porque cada dia descobrimos uma nova informação. Queria aproveitar que seu microfone está aberto ainda para a gente mergulhar um pouco mais, para entender como que foi esse mapeamento desse EPI da caixa de proteção acrílica, e se vocês continuam nesse debate para entender outros EPIs, seja de equipamento individual, seja de proteção coletiva, como que está essa discussão? Então, aí, quando começou esse primeiro momento do distanciamento social, né, a gente começou, foi de uma hora para outra, de repente todo mundo ficou de home office, todo mundo fez esse distanciamento social, porque era uma coisa que estava meio distante e tal, e aí de repente teve um caso no meu prédio. Aí eu falei, gente, tô com uma situação aqui, aí já fiquei de home office. E na mesma semana todo mundo se afastou, e a gente não sabia muito bem quanto isso ia durar, se isso ia durar muito tempo ou não, mas a gente tinha informação de fora, né? Tava acompanhando os países da Europa, enfim. E aí a gente se inspirou mesmo no movimento da própria comunidade maker. A gente viu isso, muita coisa acontecendo. A gente viu o pessoal da Cobra CNC e do Rio, a Luísa, que é uma parceira nossa, que a gente já fez diversos projetos juntos. De repente estava fazendo uma produção super agilizada dos face shields e tal. E aí a gente pensou não, né? Uma coisa que a gente queria fazer alguma coisa e pensou que a gente poderia desenvolver alguma coisa onde os nossos makers pudessem testar, né? Então, como a gente não tem uma rede muito grande com o pessoal de máquina laser, por exemplo, a gente pensou que seria uma coisa... Já tinha muita gente especializada fazendo isso, né? Então, seria uma coisa que a gente poderia pensar em algum outro produto que também fosse essencial e importante, onde a gente pudesse ter essa agilidade de prototipar com os nossos makers. E aí a gente acabou chegando nesse protetor de acrílico, né? Mas isso também é uma coisa que a gente... uma referência que a gente viu viu coisas da Itália que estavam sendo feitas, enfim... Mas eu acho que trazer para a realidade é uma coisa que às vezes a gente fica vendo as coisas acontecerem com um certo distanciamento e não entende, e a gente não entende que a gente é agente transformador e maker, né? Então, assim, tá, legal, tá, tem esse produto, enfim, na Itália tá usando, ou na Europa tá usando, mas vamos fazer a gente aqui também, porque a gente precisa proteger essas pessoas, né? Então, foi meio que isso, né? A gente casou um produto que a gente pudesse testar com os nossos makers, que não seria no corte a laser, mas seria na CNC, então por isso a base de madeira, enfim. E a gente está acompanhando as discussões e as soluções de novos produtos, de novas retomadas,
tanto do comércio, mas acho que a gente está bem focado, assim, e bem acompanhando bem de perto como é que está sendo essa volta e essa reabertura das escolas, porque quando a gente fala de criança, a gente entende que todas as medidas sanitárias que a gente consegue impor com adultos, isso cai por terra, né? São crianças, então tem a coisa do toque muito pego, assim, e aí as discussões ficam completamente diferentes, ficam completamente fora daquilo que a gente está vendo de medida protetiva que a gente consegue ter quando a gente tem que ir no mercado, por exemplo. Então, assim, como é que uma criança vai conseguir se comportar num ambiente onde tem outras 20 crianças dentro de uma sala, e como é que essa professora vai conseguir proteger a si mesma e proteger as crianças? Então a gente vê a discussão dessa volta às aulas, assim, tem muitos pontos fortes que são muito importantes, assim, e bem preocupantes, né? Porque tem toda a questão também da criança ficar dentro de casa e esse relacionamento com os pais. Então a gente vê relatos de diversas pessoas, né? De pediatras dizendo que diminuiu muito a incidência de casos de abuso de criança no consultório, mas aí a gente entende que essas crianças estão dentro de casa e não estão indo para uma escola onde a professora consegue reconhecer isso e não tem esse relato, sabe? Então, como a gente tá muito inserido assim nessa coisa das escolas, fazendo muitos projetos, a gente tem prestado muita atenção em como isso vai se dar, né? A gente ainda não, a gente tem um prazo de volta, sim, mas a gente entende que isso pode ser postergado ou não e como vai ser essa volta. Super entendido, Marina. Foi um dos nossos primeiros encontros aqui no Protege BR, quando a gente falou da produção de face shields e uma iniciativa do Nordeste, da Yasmine. Ela foi a primeira a produzir face shields para crianças. E isso, querendo ou não, né? Sempre que a gente usa um equipamento, é porque a gente está tentando se proteger do contágio, mas muito principalmente porque estamos em um momento de socialização. E isso acaba que vem de uma forma delicada, como que está afetando a sua visão, como que de fato você está conseguindo ter a socialização que você esperava ou a proteção que você esperava. E aí eu queria voltar para a Camila, porque ela explicou muitíssimo bem sobre a questão de ser pessoal, de ser de experiência, que tudo isso tem muita experiência envolvida, principalmente quando a gente volta para o comércio. E aí, Camila, eu queria saber se você trouxe muito essa visão do cuidado, da higienização, dos protocolos que precisamos seguir, mas esses momentos onde realmente precisamos de proteção, você já tem os equipamentos necessários, está em fase de desenvolver os equipamentos necessários, para a gente conseguir entender também, porque a gente vê um movimento da comunidade maker e a gente não sabe, né, como é que a gente vai agir, o que a gente tem que fazer, o que vai vir. Então a gente queria saber se tem algum conhecimento já tátil que você possa passar de dentro do comércio, de dentro dos negócios, para que isso comece a ser feito. Quem sabe a gente não consegue fazer um fit bom, ou a gente já tem as orientações que a gente possa seguir. Tem super. A gente fez orientações, na verdade, para vários tipos de modelos de negócios diferentes, porque, como eu falei, a gente atende desde magazines que tem aí lojas de 2.000 metros quadrados até lojas que são franquias, que são operações pequenas, de 35, 40 metros quadrados. Então, para cada uma delas, foi necessário um protocolo de higienização e de segurança, e em cima de cada protocolo é que foram desenvolvidos todos os itens que envolvem aí a proteção e a segurança como um todo. Então, é claro que numa loja como uma C&A, uma Riachuelo, por exemplo, que você entra só na operação de caixa, você tem 4, 5 caixas de você tem uma ilha, né? 4, 5 pessoas operando de um lado, mais 4, 5 pessoas operando um caixa do outro. Então, até além da proteção feita em acrílico e das informações necessárias em relação a filas e quantas pessoas seriam atendidas, etc., a gente orientou o fechamento de algumas unidades, né? Então, literalmente, eles estão trabalhando hoje com 50% das operações de caixa disponíveis, o próprio provador, como eu falei, que é um ponto muito fechado, com pouca ventilação, completamente fechados, e se estão fechando, eles estão estendendo o prazo de troca, então você enfrenta hoje de uma maneira muito fácil no mercado de varejo como um todo, prazo de troca de 60, 70, 90 dias, onde o consumidor pode comprar a peça e levar para provar essa peça dentro de casa, porque aí se ela é devolvida, ela entra num outro protocolo em relação à higienização ou quarentena antes dela retornar para a venda para uma outra pessoa. Então existem uma série de processos que vai assim, desde teve uma
uma empresa, por exemplo, que trabalha junto com a gente, que desenvolveu termômetros sem contato para serem colocados nas portas de entrada das lojas. Então, ao invés de ter uma pessoa ali na sua frente, medindo a sua temperatura antes de você entrar numa loja, você tem uma porta de acionamento automático, que quando você chega, ela faz a leitura da tua temperatura e aí abre ou fecha a porta para permitir a sua entrada ou não. A gente tem outros fornecedores e parceiros, por exemplo, que atuam com aplicativos para marcação de horário em restaurantes. Eles rapidamente adaptaram seus aplicativos de uma maneira super inteligente, extremamente rápida, para que esse aplicativo pudesse ser utilizado para marcação de horário de vulneráveis dentro de uma loja de varejo, por exemplo. Então, eu tenho como marcar horário para um atendimento a um idoso ou para uma pessoa que não se sente confortável em ser atendida, sem saber se a loja está preparada para atendê-lo, com alguém ali na porta, trazendo-la para dentro. Esses mesmos aplicativos, eles estão sendo utilizados ou com uma nova solução de utilização, que é muito importante, porque eles eram aplicativos para marcar horário em restaurante. Os restaurantes estão fechados, são os últimos a reabrir, as lojas abriram primeiro, então ótimo, eu adapto o meu aplicativo para marcação de horário em restaurante, permitindo que a pessoa marque um horário que ela vai na loja, e aí informa para ele, olha, tem fila ou não tem fila? Agora você pode entrar porque tem pouca gente na loja. Não, agora tem muita gente, dá mais 15 minutos. Mesma coisa acontecendo com supermercados. Tem muito supermercado hoje plugando aplicativos já existentes nos seus apps para que as pessoas possam fazer uma marcação de horário para conseguir não encontrar um supermercado cheio. Então, são várias as oportunidades. Como a gente, de fato, trabalha em segmentos que são muito diferentes, quando a gente olha para a joia, por exemplo, o protocolo de higiene e de segurança ele é completamente diferente. Até o atendimento foi orientado a ser feito de forma diferente, porque tradicionalmente, em marcas que vendem joias, por exemplo, senta a vendedora, tem uma mesa que fica lá a demonstração de um monte de coisa acontecendo e os clientes sentam do outro lado. Você estar frente a frente com uma pessoa com menos de 1 metro é a maior possibilidade de contágio possível, assim. Então, além de máscaras e além de todo um processo de higienização, o atendimento passou a ser feito lado a lado ou com distanciamento mínimo de 1,5 metro, que é muito diferente para um formato de uma venda de uma peça que é desse tamanhozinho, né? Então, não tem uma fórmula, Rebeca, eu acho que essa é a grande verdade. Eu acho que é super importante que cada marca consiga olhar para o seu modelo de negócio e para a sua operação, para que ela consiga enxergar quais são as necessidades do consumidor. E a mesma coisa eu falo para os makers, assim, entendam qual o segmento que de repente vocês veem que existe uma oportunidade de desenvolvimento de uma nova inteligência ou de uma inteligência complementar, seja na escola, seja para você ter ideia, um dos nossos kits que foi disponibilizado gratuitamente no mercado para os pequenos e médios foi um kit de sinalização. Porque por mais que o caixa, por exemplo, estivesse com uma proteção de acrílico, as pessoas colavam no caixa para falar com o operador do caixa. Então, se eu não disser para ele que botar um adesivo no chão e dizer assim, querido, você precisa ficar 1,5 metro em função da sua segurança e dos nossos, aqui do nosso staff, as pessoas às vezes não se pegam com isso. E você sabe, Marina, que eu estava vendo lá a reabertura de portas, por exemplo, das escolas em Manaus, eles estão usando a mesma inteligência de sinalização de lojas para as escolas. Então, eles estão fazendo os espacinhos de cada criança, porque, de novo, é muito mais fácil para a criança entender que aquele ali é o quadradinho dela, e quando ela passa, ela percebe, do que não ter uma marcação e alguém dizer para ela que ela não pode sentar do lado do amiguinho, entendeu? Então, esses pequenos pontos que, às vezes, através de uma sinalização simples, servem de complementos para uma tecnologia ou para uma solução, também são muito importantes. Então, a gente trabalha na união das duas coisas, tanto fazendo a solução em si, e a gente fez várias para caixa, para, enfim, operações. A gente tem, inclusive, um aplicativo que a gente disponibilizou gratuitamente para o mercado, que é um app que você faz o controle e o gerenciamento de ações de ponto de venda à distância, porque todo o processo de visual merchandising, de montagem de loja, ele em redes, principalmente, ele demanda muita viagem, ele demanda as pessoas visitando uma loja ou outra, produzindo manequins. Então, nós já tínhamos um aplicativo que hoje era utilizado só em marcas de maior porte e a gente abriu isso de forma gratuita para o mercado, está disponível hoje para quem quiser, por 90 dias, em função de tudo que está acontecendo. Então, as marcas podem utilizar dessa ferramenta sem pagar nada por isso. Ela se chama Retail Mind e é uma ferramenta super importante para essa conexão à distância, porque ela é
é um aplicativo onde a marca conversa com o vendedor de loja. Quase que eu até brinquei que é uma live interna, né? Porque você está ali fazendo uma troca de informações, você envia vídeos, você envia tudo que é necessário para conseguir positivar da maneira mais segura e ideal uma campanha ou uma ação dentro de varejo. Com certeza, né, Camila? A gente, conversando um pouco hoje de manhã, a gente falou muito disso, porque a gente sabe que o ambiente do varejo, ele é um ambiente que tem muita informação, seja de pessoas, seja de produto, enfim, uma grande surra de informações. Então, todo o cuidado necessário, né, não só para, enfim, completar a sua jornada de compra, você ver um protetor de acrílico e saber que você precisa se distanciar dele porque não é para estar perto, então tudo precisa ser muito metodicamente pensado. Eu queria saber, você falou muito das possibilidades, por exemplo, marcar um encontro com uma pessoa idosa, tudo mais, tudo que pode surgir desse novo contexto, mas você já recebeu algum feedback, relato das lojas e grandes corporações, por exemplo, a Magalu, que tem diversas milhões de lojas, para a gente saber isso, porque acho que estamos num momento onde eu adoraria que todos os negócios pudessem seguir isso, adoraria que todos os negócios estivessem, de fato, se protegendo e tomando as medidas, mas a gente sabe que não está sendo assim. Então, eu queria saber se você já recebeu alguns relatos de negócios que começaram a seguir essas orientações, os protocolos, e o que eles estão dizendo dos EPIs e como que está a convivência. Tá rolando assim, eu acho que são 2 pontos, principalmente no início, os consumidores como um todo, eles não estavam acostumados a essa realidade. Então, por mais que nós tivéssemos desenvolvido e treinado as equipes, as pessoas quando chegavam nas lojas, elas não estavam prontas para essa nova realidade. Então, teve um momento também desse retorno, aonde boa parte do que foi feito foi o treinamento até com a vulnerabilidade da equipe de vendas para que eles estivessem prontos para atender uma outra pessoa vulnerável e deixassem essa pessoa segura de que aquele ambiente estava ok para ela conseguir entrar e acessar produtos, mas mudaram muitas as práticas de varejo, né? Esses grandes grupos todos já adotaram práticas novas, eles estão tendo aí uma preocupação muito grande em relação às pessoas, porque de verdade você está abrindo a tua casa para receber pessoas, né? Então, você tem que se preocupar com isso. Mas a minha visão é uma visão muito das grandes marcas, dos grandes grupos varejistas. De fato, eu tenho visto que nos pequenos grupos e nos grupos mais populares, principalmente, a preocupação ela acontece de uma maneira um pouco diferente, tanto que muitos dos comércios, inclusive mais populares, que abriram sem essa preocupação, já chegaram a fechar em várias cidades do Brasil. Então, eu acho que é um ponto extremamente importante para que a gente se preocupe, sim. Existem horários especiais de atendimento, inclusive os grandes shoppings têm horários especiais só para vulneráveis. É o primeiro horário do dia, onde, se você quiser, você consegue ser atendido com um formato todo especial. Muitas lojas fizeram salas especiais para atendimento. Provador, que é uma coisa que está fechada. Com algumas marcas, se você ligar antes e se você fizer uma programação, você pode ser atendido dentro de um espaço como esse, porque aí ele vai ser preparado só para você, com as peças que você já tiver escolhido antes. Então, está tendo realmente uma visão muito empática em relação a esse momento, até porque o ambiente físico, ele precisa oferecer uma experiência que vá além da venda do produto. E eu te diria que uma das experiências mais fortes que a gente está oferecendo hoje no varejo é a escuta ativa. É você receber uma pessoa e você dar ouvido para o que essa pessoa está vivendo. E a partir do momento que você começa a dar ouvido para o que o outro está vivendo, você consegue entender melhores oportunidades para você mesmo. Você sabe que vou falar de uma oportunidade. Tem uma marca na China, que é uma livraria, que se chama 1200 Bookstore. É uma das livrarias chinesas que eu acho mais bacanas. Ela funciona 24 horas. Ela é uma livraria que basicamente é uma comunidade, é um grande hub social de pessoas que são amantes de leitura. Todas as noites tinham encontros de pessoas ali dentro para falar sobre livros, falar sobre os assuntos. E aí veio o lockdown na China, a loja fechou e os consumidores que tinham naquela loja, principalmente um ponto de encontro, eles deixaram de ter. Na primeira semana depois do fechamento, todos os vendedores dessa marca, que é a 1200, eles entraram em contato com os consumidores por WhatsApp, por telefone, para conversar, para usar da escutativa e perguntar assim: Rebeca, o que você está vivendo? Marina, conta para mim como é que está sendo sua semana. Camila, o que está rolando? E aí eles pararam para escutar e entender todo esse mundo de coisas, essa profusão, esse furacão que as pessoas estavam vivendo. E aí eles lançaram um produto super bacana, que era uma assinatura de livros semanal que ia para sua casa em função do seu mood. Então, se nessa semana eu tô louca com as minhas gêmeas em cima de homeschooling,
eu ia receber um livro que ia me dar dicas de como é que eu trabalho o momento crianças em casa. Se na semana seguinte eu estava enlouquecida porque eu tinha, sei lá, 3 contratos cancelados, eu recebi um livro X sobre negócios e business. Na outra semana, sobre cozinha. Então, eles continuaram com essa coisa super próxima com o seu consumidor, trazendo soluções muito, muito próximas e muito empáticas. E isso gerou para eles um resultado absurdo, onde eles não perderam nem faturamento, o que é mais incrível de conseguir enxergar dentro do modelo de negócio durante esse período que a gente está vivendo. Então, mais uma vez, eu acho que ter uma escuta empática e usar essa lente, que é a lente do outro, vai nos ajudar a trazer soluções que sejam cada vez mais importantes para que a gente consiga trazer aí próximos passos, não só para o varejo como um todo, mas para escolas, para esse retorno de socialização, né? Nós vamos passar um bom tempo assim, gente. Não, vão ser pelo menos 6 meses do jeitinho que nós estamos hoje. E não vai ser menos que isso, nem a pau, assim, para falar a palavra certa. A gente tem muita fé que até o final do ano chegue a vacina aqui para a gente, que não acho que vai ser um dos primeiros países onde essa vacina vai chegar, mas espero que chegue até o final do ano para que a gente consiga entrar em 2021 de um modo diferente do que a gente está vivendo esse ano. Mas até o final do ano vai ser assim. Então, existe muita oportunidade de conseguir ajudar o próximo e eu acho que várias levas de novos IPIs vão acontecer, porque nós vamos precisar. No varejo que a gente atua hoje, eles já estão bem estruturados nesse sentido, mas eles não representam o nosso varejo como um todo. O nosso varejo brasileiro, ele é composto por micros e pequenos. O grande varejo é só uma parcela. Então, esses podem estar bem estruturados, mas essa não é a realidade que acontece no Brasil inteiro. Então, só hoje, olhando para o que temos, a gente tem muita possibilidade de conseguir melhorar essa experiência física hoje dentro do varejo, que para mim ela está muito focada na segurança e na higiene. Em como é que a gente vai deixar o outro confortável com o meu espaço, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode oferecer, sendo que a gente decidiu abrir as portas. Decidir abrir as portas é uma decisão do empresário hoje. Então, se ele decide isso, ele tem que decidir tendo plena consciência do que ele está fazendo. Então, se ele não tem condições de higienizar roupa, ele não pode deixar as pessoas provarem roupa dentro da sua loja. Se ele não consegue higienizar um brinco, estou chutando, tá? Mas vou dar um outro exemplo. Para uma loja que é uma marca nossa do segmento de joalheria, a gente protegeu todas as peças com acrílicos. Todas as peças que antes estavam acessíveis para toque foram protegidas. Em marcas que a gente trabalha de cosmético, todos os testers foram retirados. Os únicos testers que estão disponíveis são testers que podem ser higienizados. Todos os outros foram retirados e aí você não toca nos produtos, porque se você tocar nos produtos para tentar fazer acesso, e brasileiro é danado, né? Porque se você botar um batom ali, ele abre os 4 batons, para ele conseguir testar, nem que seja na mão, e ele vai pedir para você pegar um novo que ninguém abriu, sendo que quem abriu aquele foi ele. Então você tem que proteger, porque se você não proteger aquilo, você não vai poder vender para um próximo, você não vai poder atender uma outra pessoa. Então, é um tipo de preocupação que a gente realmente precisa ter. Camila, vou aproveitar essa bola que você trouxe os exemplos de outros negócios da joalheria, por exemplo. O Lucas, que ele é da Imo 3D de BH, ele perguntou que eles tiveram também o caso a época dos casos de liberação de cabeleireiros e pessoas que têm um atendimento mais próximo às pessoas. Você tem algum conhecimento de protocolo específico para esse ramo de cabeleireiros, talvez de manicures, falando assim de salão de beleza? As manicures que estão frente a frente com as clientes estão passando a atender lado a lado e com proteção também no mesmo sistema que a Marina mostrou no projeto dela, que é a proteção do caixa, tá? Então está sendo desenvolvida também uma proteção acrílica, já implantada em vários salões aqui em São Paulo, inclusive presentes, onde basicamente o acesso da manicure em relação à pessoa que está fazendo a unha é através de uma proteção. No caso da pessoa que está fazendo o cabelo, é diferente, mas é menos complicado porque eu tenho um atendimento que está acontecendo para um lado e quem está atuando em mim está acontecendo na parte de trás, tá? Então, o que eles estão fazendo é atendimento só com horário marcado até agora, menos de 50% da capacidade de atendimento do salão e pessoas distanciadas com no mínimo 1,5 m, 2. Na verdade, a maior parte dos salões estão trabalhando com mais de 2 metros de distanciamento, que é um formato muito parecido com clínicas que estão atendendo também nesse período, clínicas de estética. Então, é um protocolo muito parecido. E, claro, isso passa, gente, pelo básico, que é a higienização do solado do calçado logo na entrada. Então, existem hoje sistemas
super importantes em relação a essa higienização, todo o processo de álcool gel logo na entrada, medição de temperatura, salas reservadas, e aí depois disso você segue para o espaço de atendimento e quase todas as clínicas e salões atuando com 50% da capacidade e só com horário marcado. Nenhum deles, pelo menos não vi nenhum até agora, trabalhando com portas abertas, tá? Perfeito. O Lucas perguntou também se existe algum tipo de filtragem do ar, pois mesmo uma loja grande, ela pode ter um ambiente fechado sem ventilação presente. Você tem alguma orientação ou projeto ou produto para isso, para o cuidado do ar que está filtrando dentro do ambiente? A orientação até agora, Lucas, é não trabalhar com a filtragem do ar, porque ainda não existe um protocolo de segurança seguro, pelo menos eu não tive acesso a nenhum até este momento, que garanta a morte do vírus, para que ele possa ser devolvido ao ambiente, o ar, entendeu? Então, o protocolo é ar-condicionado desligado, todas as portas e janelas abertas, e quem tiver operação só com portas fechadas, inclusive, não está liberado para trabalhar. Não pode abrir. Porque se você não puder ter troca de ar dentro do ambiente, mínima que seja em função da quantidade de pessoas, existem várias regras de protocolos para cada modelo de operação. Então, as clínicas, por exemplo, estão todas atuando com portas abertas, portas, aquelas salinhas de atendimento, e literalmente com janelas abertas, espaços abertos, tudo assim. Claro que se o espaço tiver 200 metros quadrados, a quantidade de abertura de janelas ela diminui. Então, existe também uma regrinha para isso, em relação a essa troca de ar, tá? Mas logo de cara, tudo que envolve ar-condicionado e filtragem de ar não é a orientação trabalhar funcionando nesse período. Perfeito. Gente, todos os protocolos que a Camila está compartilhando com a gente, todas essas orientações, muito desse material já está disposto online. A galera da Vime está aqui compartilhando no chat. Então, a gente vai incluir tudo isso na newsletter também. Eu queria pedir para quem está aqui fazendo parte do encontro com a gente para deixar os e-mails de vocês de contato, porque a gente manda o resumo desse encontro para vocês depois, a gente manda o vídeo na íntegra para vocês verem. Eu queria agradecer muitíssimo a participação das nossas convidadas, acho que foi uma aula e uma grande troca sobre muito que está vindo. Acho que como conclusão a gente vê que diariamente nós temos desafios novos no momento da pandemia. Então, a Camila trouxe muitas orientações de como a gente pode agir da melhor forma com a informação que a gente tem, e isso vai mudar diariamente. Eu acho que tem muito fit, muitas coisas que podem vir a acontecer com a comunidade maker, encontrando essas novas soluções e principalmente novos desafios. A equipe da Protege BR acabou de falar comigo, porque como eu mencionei anteriormente, poderia que no começo a gente estava falando somente de face shields, e hoje a gente está contabilizando as doações de face shields feitas no Brasil por iniciativas, e a gente está chegando a quase 1 milhão. Nós temos mais de 950 mil. Acredito que esse momento, como a Camila trouxe para a gente, esse momento 3, se eu não me engano, né? E depois a gente vai para o 4, quando a gente tem esse momento de reabertura e novos desafios que estão chegando, existem novas soluções e novos equipamentos e novos protótipos, quando a gente não pensa não somente na proteção, mas também na socialização, no carinho, na escuta, nos valores que estão sendo tão aceleradamente construídos nesse momento. Eu queria voltar a fala para vocês darem uma fala final, se vocês quiserem compartilhar, gente, para a gente fechar o nosso encontro, mas mais uma vez agradecendo demais a participação de vocês, foi uma troca super legal. Então, a Camila, se quiser falar primeiro, e depois a Marina pode fechar. Claro, claro. Para mim também super bacana, gente. Eu acho que quanto mais a gente contribui e vê práticas do outro lado, a gente soma mais para o nosso repertório para conseguir criar outras práticas, né? Você acabou de falar realmente agora, só para você ter ideia, junto com o Sebrae, a gente fez um protocolo para o mercado de moda, mas eles lançaram mais de 10 protocolos diferentes, até para academias, tá? Então tem academia, salão de beleza, tem todas as regrinhas ali dentro, todas as regras pesquisadas, estudadas, com N possibilidades. Então cada protocolo tem quase 100 páginas, gente. É um MBA quase. Então, só de ler esses protocolos, a gente consegue ver tantas possibilidades de coisas que podem ser feitas ali dentro, que surgem, tenho certeza que vão surgir N ideias aqui para todo mundo que está nos assistindo. Um prazer estar com vocês, super obrigada. Contem com a gente, tá? Obrigada. Bom, eu queria agradecer também. Acho que é sempre muito rico qualquer tipo de troca que a gente tenha, principalmente em momentos como esse, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender e trocar. Só respondendo aqui, como é importante, né, esse momento de troca, eu recebi uma mensagem aqui da Alessandra já me perguntando
Se a gente já pensou em desenvolver um extensor de balcão e se quiserem me ajuda, fico disponível. Eu acho que esse é o espírito maker, essa é a troca e qualquer ambiente de encontro é sempre uma coisa muito rica. Então, eu já respondi aqui, já mandei o meu e-mail. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga minha também falando: eu vi que você vai falar sobre o protetor de balcão, então, mas é porque eu acho que poderia fazer de um jeito onde... Eu falei, amiga, vamos fazer, me manda, a gente testa, vamos testar, vamos acontecer, porque a gente se ajudando como comunidade, a gente consegue passar por essas barreiras de um jeito mais efetivo e mais saudável e mais construtivo para todo mundo. Então, queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que é muito importante todo esse tipo de troca e fico muito feliz de ter participado aqui com vocês. Obrigada, Marina. Obrigada, gente. Eu vou pedir uma última coisa antes da gente fechar, que a gente pede para os participantes aqui abrirem a câmera, que a gente tira um print para salvar e a gente manda depois também para quem assina a nossa newsletter. Então, vou esperar aqui para ver se a galera vai abrir a câmera. A Alessandra tá falando, não. Ai. É muito engraçado, porque antes a gente estava conversando, eu e a Camila, como esses momentos trazem a gente mais para perto e como a gente diminui algumas vergonhas, né, algumas barreiras, mas aí chega um tempo que, não, se a gente não é avisado, então não vai valer, mas já valeu super, gente. Muito obrigada por esse encontro. Semana que vem tem mais para TES BR Conecta. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo.